A igreja num todo sabe aquilo que é pecado e aquilo que não é. Porque se não soubesse, não iria trilhar o caminho da consagração. Por isso, eu sempre digo estas palavras. Assim como São Pedro guardou em seu coração os ensinos dos profetas, creio eu e confio que a igreja também tem guardado no seu coração os ensinos do irmão Aldo e sabem muito bem o que é pecado e o que não é, porque senão não iria trilhar o caminho da consagração. Por que eu estou lhes falando isto? Porque neste boletim, aonde o Conselho Deliberativo nos convida para relembrar alguns boletins editados sobre a regência do Santo Irmão Aldo. É um boletim de 10/7/1965. Naquela época, a igreja tinha poucos anos de existência. Posso dizer que estava começando a restauração da igreja dos santos apóstolos que haviam sucumbido, como lhes disse na noite de ontem, porque perdeu o direito de ser dirigida por Deus. Porque com a ausência do corpo físico de São João o apóstolo, aquela igreja abriu as portas para o pecado, fechando as portas para que Deus não pudesse dirigir. Não que Deus perdesse o direito de dirigir. O homem é que perdeu o direito de ser dirigida por Deus. E por isso fica aqui o alerta para a igreja apostólica. Não brinquem de ser apostólico. Não brinquem diante deste santuário. Isto porque Jesus requer de cada um de nós o perfeito amor. E então, o título deste boletim é A Vigilância. Observem, queridos amados irmãos, que o amado apóstolo São Pedro, falando a respeito da vigilância, olha o que ele diz: vigiai em todo tempo orando, porque o opositor de vossa fé, ele anda em derredor de vós. Vou modificar as palavras no mesmo sentido. Ele anda em derredor de vós, buscando um momento de fraqueza, para que ele possa colocar as suas setas de dúvidas a respeito de vossa fé. Então, a vigilância, ela inibe o pecado na sua vida. Porque quando tu estás em vigilância, estás atento e percebe o que é pecado e aquilo que não é. E então a vigilância inibe o pecado na sua vida. Por isso, seja vigilante e orem sempre buscando sabedoria e entendimento, para que a sua consagração se consuma a cada dia na sua vida. Aqui, irmãos, neste boletim, está escrito assim: antes, porém, eu quero dizer para a igreja que ao falar, ou como o boletim registra, a respeito da disciplina, eu quero que a igreja entenda que nos dias de hoje não deveria mais falarmos constantemente de disciplina, porque a igreja sabe
de sobejo aquilo que é pecado e aquilo que não é. E quando alguém erra, a sua consciência lhe acusa. Se isto não acontecer, parem, façam uma reflexão na sua vida, porque algo está errado. Eu quero provar para a igreja, dentro das Sagradas Escrituras e também para os internautas, a importância da obediência e o verdadeiro amor às regras divinas. Eu gosto muito e admiro um dos maiores personagens bíblicos que, demonstrando a sua verdadeira conversão e a sua verdadeira submissão a Cristo Jesus, aquele antigo perseguidor da igreja dos santos apóstolos, aquele homem que, quando pronunciava o nome dele, os cristãos sentiam-se ameaçados, mas tinham sua fé firme em Jesus, porque Saulo, ele era, como lhes disse na noite de ontem, Saulo, ele era um homem formado em teologia, na escola de Gamaliel, um homem muito famoso. E ele seguia à risca tudo quanto ele aprendeu. Ele era zeloso daquilo que aprendeu, entendendo que estava prestando um serviço a Deus. E quando os irmãos fugiram de Jerusalém, em especial os apóstolos, para fugirem da perseguição, para não serem mortos, alguns deles se reuniram na cidade de Damasco. E chegou ao conhecimento de Saulo que aquela igreja estava crescendo em quantidade e em santidade, em nome de Jesus Cristo Salvador. Saulo, achando que estava prestando um serviço a Deus, pediu ordem ao seu superior. Ajuntou alguns soldados e se dirigiu para Damasco para impor um duro castigo sobre aquele povo que ali estava reunido em nome de Cristo Jesus. E ao chegar na entrada de Damasco, Jesus sabia duas coisas que eu vou lhes falar. Jesus sabia daquilo que Saulo era capaz de fazer com os cristãos, e Jesus sabia que Saulo era zeloso por aquilo que aprendeu. Então Jesus apareceu para Saulo no esplendor da sua glória. E Saulo caiu por terra cego. Resumindo aquele fato, Saulo viu a voz de Jesus que disse assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo respondeu: quem és tu? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Vamos abrir um parênteses para meditar e refletir nesta palavra. Saulo estava indo para Damasco, impor castigo sobre os fiéis que reunidos estavam como nós. Mas Jesus não disse: Saulo, Saulo, por que tu persegues o meu povo? Entendam a unidade espiritual e a vigilância de um povo, que Jesus considerou e é a grande realidade. Ele não disse: por que persegues o meu povo? Porque persegues a mim. Jesus estava comprovando aquela oração que ele disse ao Pai: Pai, assim como eu do mundo não sou, eles também não são. E, Pai Santo, a glória que a mim me destes, eu dei a eles. De ser, olha o que Jesus disse, de ser um comigo, como eu sou contigo, ó Pai. E Jesus confirmou esta verdade quando disse: por que tu me persegues? Porque quem persegue um apostólico, quem critica um apostólico, não está criticando aquela pessoa, está criticando ao próprio Jesus e o próprio irmão Aldo. Foi por isso que ele disse: por que tu me persegues? Então entenda a unidade espiritual
que precisamos ter. E esta unidade espiritual, ela só pode se concluir quando alguém é vigilante, perseverante, quando alguém busca a unidade espiritual da Igreja Apostólica que está unida a Cristo Jesus. Eu quero dizer para a igreja mais uma vez, por amor a todos nós, observem a sua vida a cada dia, porque os tempos, os sinais provam. Quem quiser ler as Sagradas Escrituras, leem. Os sinais provam em que nós estamos já passando, como disse Jesus, quando veres guerra, tremor de terra, pai contra filho, filho contra pai, e toda esta barbárie que os nossos olhos contemplam, Jesus diz, ainda não é o fim, mas é o começo dele. Eu te pergunto, há quanto tempo nós vemos isto? Então já não é o começo do fim, já passamos do meio. Então, irmãos, é tão importante sermos vigilantes e fiéis no nosso viver. Voltando a Saulo, quando ele levantou-se dali, cego que estava, aquele homem valente, poderoso material, agora era levado pelas mãos de alguém, porque ele ousou seguir ou perseguir o povo de Deus. Há tão grande a importância de Jesus, que quando este fato estava acontecendo, Saulo caindo por terra, o próprio Jesus mostrou a Ananias, que era um servo de Cristo, que estava na cidade de Damasco. Numa visão, Jesus mostrou a Ananias a importância daquele fato e a importância de Saulo para Jesus. E ordenou o divino mestre dizendo, vai chegar na tua casa um homem muito importante para mim. Coloque as mãos sobre ele e devolva a ele a visão material. Olha, a igreja precisa entender a importância. Quando Ananias acordou desta visão, o nome Saulo soou em seus ouvidos. Ananias tremia, porque sabia daquilo que Saulo era capaz. Depois chegou aquele homem cego, levado pelas mãos dos outros à casa de Ananias. E ali, por ordem de Jesus, Ananias colocou a mão sobre Saulo e orou. E caíram dos olhos de Saulo escamas, como se fosse de peixes. Olha, entenda esta verdade. Ananias restaurou ou devolveu a visão material de Saulo. Mas naquele momento Jesus abriu a visão espiritual. E tudo quanto Saulo havia aprendido na escola de Gamaliel, ele passou por um tempo na companhia de São Pedro, para esvaziar o coração daquelas coisas que ele havia aprendido, para encher-se do líquido precioso da unção celeste. Aí a humildade daquele homem que agora, para seguir a Jesus, o seu nome foi mudado de Saulo para Paulo, o menor entre todos. Olha que humildade. E um dos maiores pregadores das Sagradas Escrituras, que em nome de Jesus e do Consolador, serve para nós nos dias de hoje, para reger a nossa vida. Então não vale a pena perdermos o nosso tempo para falarmos mal de quem quer que seja.
Eu digo isto para toda a igreja, mas eu uso mais o coral, porque vocês do coral se sentam aqui diante deste santuário. E quando estiveres na sua vida, no dia a dia lá fora, entenda que você, os senhores, as senhoras, alistaram para servir no exército celeste e tem como comandante o Senhor da vida para reger a sua vida. E por isso não brinquem com as coisas de Deus. Esta é a grande verdade. Então, meus queridos irmãos, eu queria tanto passar para vocês uma carta que São Paulo escreve à cidade de Corintos, aonde ele alerta, aonde ele mostra o valor de cada um de nós para Deus, e aonde ele mostra os perigos, quando ele diz assim: e eu, Paulo, e eu, São Paulo, que sou um prisioneiro em Cristo Jesus, porque a esta altura ele estava preso, mas em liberdade está o meu corpo, e eu vos escrevo por revelação do Espírito Santo, que entre vós está tendo muita contenda, muito falatório, muita falta de amor. E vocês não esqueçam que vocês na cidade de Corintos representam a Deus. Mulheres de São Paulo, mulheres, vós fostes escolhidas para representar e ser santas do nosso Deus. Por isso, não se iluda, diz São Paulo, com as vaidades do mundo. Olha o que ele diz: e por amor ao autor da vida, não toquem em seus cabelos de modos exagerados. Sabem por que São Paulo diz? Porque o cabelo, primeiro, ele foi dado no lugar do véu. O cabelo foi dado no lugar do véu. E o cabelo da mulher é a honra do seu próprio marido, diz o amado apóstolo São Paulo. E vós, varões, homens, que habitam a cidade de Corinto, diz São Paulo, não esqueça vós, que fostes escolhidos por Deus e dotados de dom, para representar a Deus. Por isso se vista como um verdadeiro varão que representa a Deus, assim como aqueles varões que, designado por Deus para ir à cidade de Sodoma e Gomorra, ao passarem diante da casa de Abraão, o patriarca, o pai da fé, pelo aspecto do seu rosto, pelas suas vestimentas, Abraão entendeu que ali estavam os servos de Deus e hospedou-os na sua casa. E que a sua vida cotidiana de cada um de nós possa despertar nos corações o interesse de entender, porque somos diferentes. Não que queremos ser diferente, mas a doutrina nos torna diferente, porque somos representantes e cidadãos do céu. Este título quem nos deu foi Jesus. Quando ele realizou o sacrifício, ele diz: e eu vos fiz cidadãos do céu. Que glória maior. Agora, quando alguém deixa-se elevar por sentimentos que não emanam do Espírito de Deus, eu não vou citar uma passagem bíblica do Velho Testamento, mas aqueles que guardarem o que eu vou lhes orientar, homens e mulheres, podem chegar na sua casa e ler.
não vou citar porque, infelizmente, a lei que nos protege para termos o livre direito de ter o culto, esta mesma lei nos proíbe ou nos causa dano se falar. Mas eu convido aqueles que se interessarem para, quando tiverem tempo, peguem as Sagradas Escrituras. Não vá por internet, que é o contrário. Pegue o livro das Sagradas Escrituras e procurem ler em Levítico, vou repetir, procure ler em Levítico 20:13. E meditem no que lá está falando, e quando se dirigir para a igreja, num todo, e os coristas, quando se colocarem diante deste santuário, para entenderem que não é meramente uma reunião de homens, mas uma reunião com presença dos santos. Esta é a grande verdade. Vou parar por aqui, porque a hora não mais nos permite, dizendo uma coisa. Em todo o decorrer da reunião, procurei mostrar que no dia de hoje, esta igreja de Hortolândia era para estar bem repleta, com os seus membros, mas, observem isto, outras filiais ficaram vazias, o povo de mais idade que não puderam se locomover ficaram com o salão fechado. É preciso entender até que ponto vale a pena. É preciso entender, pararmos para meditar, se tudo isto está agradando a Deus, a Santa Vó Rosa. Uma coisa eu te garanto, aqueles que aqui vieram ontem e hoje, confesso com toda sinceridade, Deus Pai, Jesus, a Santa Vó Rosa, irmão Aldo, está feliz. Porque com sua presença, vocês honram o seu ministério e a luta do irmão Aldo. Certa vez o irmão Aldo, ele falou para nós pregadores, e os pregadores que estão aqui ou que estão online saibam disto. O irmão Aldo, valorizando o ministério de vocês, ele disse para nós: diga para os meus pregadores que se preparem, porque senão o coral vai ficar acima da mensagem do pregador. E uma mensagem, para ser construtiva, precisa estar num elo perfeito de ligação e sincronia entre pregadores, igreja e regente. Esta é uma grande verdade. Jovens, igreja, vamos firmes, porque a nossa recompensa é muito grande. Agora, em nome do nosso Deus e eterno Pai, agradecer a todos vocês pela sua atenção e pela honrosa oportunidade que me concedeu de estar neste santuário diante de vocês, não lhes ensinando, mas nos relembrando fatos importantes bíblicos que realçam e fortalecem a nossa fé, e provando para quem quer que seja que somos verdadeiramente apostólicos e usamos a Bíblia para fundamentar a nossa fé. Porque se alguém disser, ou dentro de nós, que nós não usamos a Bíblia, está enganado, porque a promessa do Consolador está na Bíblia. E seguimos isto. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.